Olá, boa tarde, alunos. Hoje nós vou dar continuidade com vocês o conteúdo do livro desse mês de setembro, sobre o conteúdo luz. Então, nessa página do livro 89, vamos dar continuidade com essa leitura para entender melhor o conteúdo. Então, vou fazer a leitura para vocês entenderem melhor. A luz e os olhos, na página do livro 89. José Carlos acordou para ir ao banheiro à noite e preferiu não acender a luz. E olha o que aconteceu. O que aconteceu com José Carlos aí nessa imagem aí do lado, vocês podem observar, José Carlos, ele estava dormindo à noite no quarto, resolveu ir ao banheiro e não acendeu a luz. O que aconteceu com ele? No escuro, ele bateu o dedinho, né, do pé na cama. É como que acontece com qualquer um de nós. Se à noite você vai dormir, apaga a luz, fica tudo escuro. Se você levantar à noite e ir no banheiro em qualquer lugar, que acontece, você pode até se machucar, porque você não está vendo a luz, que é a luminosidade para seus olhos enxergar. Então, isso que aconteceu com José Carlos. Então, dando continuidade aí abaixo, o olho é o órgão da visão, mas ele só consegue captar as imagens se elas estiverem recebendo alguma iluminação. O que é captar? Captar é o quê? Bem do lado aí, esse quadrinho, tá aí o nome, que quer dizer captar. Captar quer dizer o quê? Receber, recolher. Então, captar quer dizer receber ou recolher. É como se diz assim: se o olho é o órgão da nossa visão, mas se não consegue captar o quê? As imagens que eles verem, só capta aquela imagem se tiver uma iluminação para os olhos enxergar no escuro. Então, é por isso que à noite ou quando o ambiente está escuro, a capacidade de enxergar diminui. Nas situações de muita ou de outra pouca luz, os olhos tentam se ajustar para receber mais luminosidade e menos luminosidade. Aí abaixo, vocês estão vendo essa imagem, dois olhos, bem, né, que está aí do lado, assim, pupila e o outro também pupila. Tem a pupila do lado esquerdo e a pupila do lado direito. Então, essa do lado esquerdo está dizendo assim: quanto mais luminosidade a abertura da pupila do olho, diminui. A esquerda, quanto a abertura da pupila do olho diminui à esquerda. Quando há menos luminosidade, que é o lado da pupila direita, ela aumenta a luminosidade. Então, se você estiver no lugar, geralmente, que está muito iluminado, sua pupila diminui, porque a luminosidade, né, aumenta. E quando está menos luminosidade, sua pupila aumenta. Aí vocês podem observar que nessa imagem tem dois olhos aí com a pupila. Aí abaixo está dizendo que quanto maior a luminosidade, a abertura da pupila do olho diminui, que é à esquerda. E quanto menos luminosidade, a pupila do olho aumenta, que é à direita. Então, aluno, dando continuidade aí com a leitura na página do livro 92, tá aí, materiais transparentes, translúcidos e opacos. Você vai voltar lá na página 88 e ver lá a resposta do tio Rodrigues e Nicolas, que considerou as faixas colocadas nas portas de vidro. Tem a função de quê? Avisar que há algo transparente no caso de uma porta. Esse tipo de sinalização evita que pessoas sofram
acidentes graves, que avance pensando que não há nada à frente. É uma forma assim. Objetos transparentes, geralmente a pessoa se confunde. Isso? Pensa que ali não tem nada e de repente você pode até tropeçar naquele objeto que você não está enxergando. Aí, continuando, os raios luminosos atravessam os materiais transparentes, assim como se olhar um objeto através de algo transparente, como o vidro. Um observador enxerga perfeitamente a imagem dele. Ao olhar o mesmo objeto através de um corpo translúcido, um observador não enxerga a imagem do objeto. Nitidamente, ela fica distorcida. Os materiais opacos não são atravessados pelos raios de luz. Assim, um observador não pode ver através delas. Vocês podem observar a imagem aí, né? Tem assim embaixo aí. Corpos transparentes aqui. O nome embaixo é corpo translúcido e o outro corpo opacos. Aí vocês vão observar a diferença que tem em materiais translúcido, materiais transparentes e materiais opacos. Vocês vão ver a diferença aí nesse conteúdo. Então, alunos, aí a continuidade você só pode observar nessa imagem, na página 94, aí a seguir. Você já sabe que a luz se propaga em linha reta em que é refletida pelos objetos. Assim, nesse exemplo, parte da luz da lanterna não chega à parede porque atingiu a mão do menino e foi refletida por ela. Na região da parede que não recebeu diretamente a luz da lanterna, formou-se a sombra da mão. Vocês podem observar nessa imagem aí, tem uma criança com os dedos, com a mão, tentando, observar a sombra da imagem. Aí, o que é que ele está vendo? Aí, ele colocou a mão e observou que a sombra, da mão dele está entre a parede que ele colocou. Aí tá dizendo, na região da parede que não recebeu diretamente a luz da lanterna, formou-se a sombra da mão. Aí, na terceira, aí vocês, como eu li aquele texto da página 90, aí vocês vão responder, eu li aquele texto, vocês vão responder a atividade na página 90, e vocês vão ver essa questão aqui, que está a terceira questão. Dizendo assim, observe as imagens a seguir e faça as atividades. Assinale um objeto transparente e um opaco. Nessas imagens aí que vocês vão observar. A letra B. A luz que entrava pela janela fez com que sombras se formassem na parede. Porém, uma delas não está correta. Identifique, assinale com um X. Nessa imagem abaixo, vocês vão observar que a luz que entrava pela janela fez com que a sombra se formasse na parede, porém, uma delas não está correta. Identifique, assinale aí com um X. Então, alunos, eu li essas duas páginas desse conteúdo para vocês entenderem melhor para responder essas atividades.